Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 29 de setembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 23 do mês de Tishrei, do ano 5782. Até o pôr do sol, nós estamos em Simchat Torah. E aqui fecha-se o ciclo, completo das festividades do início do novo ano. A próxima festividade teremos de Hanukkah. Então, hoje nós estamos no quarto dia da semana, portanto nós estamos no quarto dia do Shabat. E também hoje nós estamos no dia 23, do novo mês, do novo ano, e nós temos a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração. E na gota de sabedoria do nosso Rebbe hoje, ele nos fala da seguinte forma: combater o mal é uma atividade muito nobre quando tem de ser feita, mas não é essa nossa missão na vida. Nossa tarefa consiste em trazer mais luz. Por isso, nesse começo de ano, nós temos aí várias mensagens do nosso Rebbe falando sobre luz. Entre elas, ele diz: tome a tua luz e faça a escuridão brilhar. Tudo era um caos em Bereshit, no princípio. Tudo era um caos, ou seja, nesse sentido fala que não havia nada. E então Deus ele começou a colocar ordem, com a criação. A princípio o caos, mas na sequência veio as coisas sendo colocadas no seu devido lugar. E uma das prioridades que Deus fez na criação, além de a princípio parecia um caos, começou a colocar a ordem nas coisas e em seguida ele trouxe luz. E a luz veio realmente para brilhar. Por isso nós temos desde o princípio de Rosh Hashanah as mensagens do Rebbe falando sobre luz. Então algo que nós precisamos estar consciente: combater o mal é de fato uma atividade nobre quando necessária, porém não é a nossa missão ou a nossa tarefa principal. A nossa tarefa principal consiste em trazer mais luz. Por isso, como diz a gota de sabedoria anterior, o conselho anterior do Rebbe, tome a tua luz e faça a escuridão brilhar. Ok? Baruch Hashem por isso. Nós estamos em Simchat Torah, é o nono dia, numa extensão, vamos assim dizer, de Sukkot, apesar que a Shemini Atzeret, que encerrou ontem com o pôr do sol, e na sequência já começou Simchat Torah, a alegria da Torá. Os nossos sábios falam que, de fato, essas duas festividades elas não têm uma conexão direta com o Sukkot. Mas o paradoxo é exatamente, é uma sequência de Sukkot. Ou com ou sem conexão com Sukkot, nós tivemos Shemini Atzeret, realmente, dentro desse aspecto aí, o oitavo dia, um dia a mais junto do Pai, junto do Rei, e na sequência Simchat Torah. Então os nossos sábios, vamos falar aqui, não posso esquecer da história da Rainha Mãe, ok? Antes de nós encerrarmos a nossa live de hoje, nós vamos falar sobre a Rainha Mãe, referente à mãe do nosso Rebbe Menachem Mendel, uma história sublime, maravilhosa. Não vamos esquecer disso, pode ficar tranquilo. Então, Simchat Torah, que é a alegria da Torá, nós temos aí essa festividade que ela está conectada diretamente à própria Torá. Simchat Torah, alegria da Torá, conexão diretamente com a Torá. Só pode ser, não restam dúvidas. Então, alegria da Torá significa que a Torá é a nossa alegria. E a Torá, ela quer se alegrar conosco.
Então, quando nós nos conectamos com o estudo da Torá, então nós nos tornamos felizes e a Torá se torna feliz, porque há conexão, né? Então, novamente falando, a camisa da felicidade, né? Vista a camisa de Deus, a camisa da felicidade, e seja feliz verdadeiramente. Então, portanto, a camisa de Deus, a resposta para nós sai hoje. Qual é a camisa de Deus? A Torá. Então, vista essa camisa e seja de fato feliz. O rabino Joseph Ber Soloveitchik, de Brisk, né, lá do lado do leste europeu, né? Ele diz: Simchat Torá significa alegria da Torá. Isso significa que não basta que um judeu sinta-se feliz com a Torá. A Torá também precisa sentir-se feliz com ele. Então, é a promessa de Deus no Monte Sinai. Na outorga da Torá, na aliança do Sinai, né, uma aliança eterna entre o povo israelita e Deus. E o contrato desta aliança, o contrato deste casamento é de fato a Torá. E por isso temos na extensão dos 5 livros da Torá exatamente essa questão em que através do povo israelita, o povo judeu, né, a luz de Hashem seria espalhada, bem como também a sua palavra seria espalhada nos 4 ventos do nosso país, de norte, sul, leste a oeste, né? Então, se hoje nós estamos num caminho monoteísta com fundamento judaico, com orientação rabínica, é graças a esta aliança, aliança do Sinai, é uma aliança eterna, né? Então, por isso, através do povo israelita, o verdadeiro monoteísmo chegou às nações, e aqueles que estão abraçando esta fé, esse monoteísmo, é só seguir em frente, né, para que assim, né, a princípio, no meio do povo israelita e a partir do povo israelita, em Jerusalém, a partir de Jerusalém, em Israel, a partir de Israel, para todas as nações e para todos os não-judeus, a alegria, ela está à disposição. Por isso, vista a camisa de Deus e seja de fato feliz, ok? Então, nesse sentido, nós temos aí o costume que é feito nesse dia em Simchat Torá, a leitura completa da última porção, Vezot Raberahar, que é o que vamos fazer dentro de instantes. Assim, nós estaremos encerrando o ciclo anterior dos estudos de Torá. E logo em seguida, haverá um breve, muito rapidamente, um breve comentário de Bereshit para ter essa conexão, certo? Encerrando e iniciando. E nesse sentido, não havendo brechas, não havendo espaço, né? Então, nós temos aquela questão, né, que todo mundo conhece, aquele famoso ditado popular, né? Uma mente vazia é a oficina para as energias negativas ou as forças negativas, né? Conhecido de forma popular como os demônios, ok? Então, por isso, o famoso ditado popular, né? Mente vazia, oficina do inimigo, ok? Então, nesse aspecto aqui, o cuidado de Deus, e isso foi repassado aos sábios do povo israelita, que através dos milênios tem sido compartilhado. Não haver espaço para que aquele inimigo não coloque o rabo no meio, entendeu? Nesse sentido, então, sempre conexão e encerramento de um ciclo, início de um novo ciclo, sempre juntos, conectados, e dessa forma não há espaço vazio, não há realmente um vácuo nessa história, ok? Então isso cria um círculo muito bonito, tanto simbólico, mas muito real,
que é celebrado, né, nesse dia em todas as sinagogas na parte da manhã, no mundo judaico, no mundo inteiro. Houve grande festividade, grandes danças, cantorias e os rolos de Torá passeando no meio do povo, né? Então, nesse sentido, encerrando e iniciando um novo ciclo, certo? Então, a pergunta é, quando terminamos de ler a Torá? Quando nós terminamos de ler a Torá é em Simchat Torá, alegria da Torá? Quando nós terminamos de ler a Torá, é quando nós lemos a última porção, a última parashá, Bezot Raberahar, né, a última passagem de Deuteronômio, Devarim, e aí conclui-se os 5 livros da Torá. Quando, de fato, nós terminamos de ler a Torá? A resposta é nunca. Porque os ciclos estão sempre conectados, estão sempre unidos. Não há espaço, não há divisão. Então, nunca deixamos de ler e estudar Torá. Isto é eterno. Por que é eterno isto? Porque a aliança que Deus fez, ele fez realmente uma aliança eterna. E se nós estamos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, então nós estamos conectados a esta realidade, né? Então, dessa forma, qual é o objetivo em si do judaísmo? É exatamente trazer a Torá para o lado de fora das sinagogas. Não é para ficar só com o povo israelita, o povo judeu. É esta aliança que Deus fez no Monte Sinai. E por que esse monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, ela ficou, entre aspas, presa entre eles, no meio deles, por tanto tempo, por esses milênios todos? Porque, segundo os nossos sábios, respondem essa questão. É que, devido às intensas perseguições, as repetidas, e muitas vezes praticamente sem intervalo, quase que sem intervalo, as perseguições ao povo judeu trouxe realmente essa questão da Torá continuar fechada. Mas a partir do ano 1951, com a liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik e líder da nossa geração, entre outras coisas, ele disse: essa é a última geração sem Mashiach. Então, nessa geração, a revelação de Mashiach será uma realidade. Lembrando que temos aí, de uma forma bem tranquila, né, depois do dilúvio, temos aí uma geração que corresponde em torno de 120 anos. Porque esta é a idade máxima que Deus deu para o ser humano depois do dilúvio. Então vamos colocar aí uma geração de 120 anos, ok? E a partir de 1951, quando o nosso Rebbe, assim, assumiu a liderança do Hassidismo e trouxe essa realidade, ele trouxe uma outra realidade. A outra realidade é que vocês, rabinos, saiam além das sinagogas e levem aos não-judeus as nações, as 7 leis universais, em que está fundamentada na unidade e na unicidade do único Deus, o único Salvador. Então, a partir disso, as coisas andaram um pouco, mesmo sendo devagar, mas andou um pouquinho, né? A Torá saindo do meio judaico e adentrando literalmente no meio das nações entre os não-judeus. E dessa forma, então, começou, né, paulatinamente, né, começou a acontecer o que? O despertamento, né, do movimento Benei Noach, os filhos de Noé, alicerçados no verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Para nós no Brasil, de uma forma literal, né, começou no ano 2012, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, né? E desde 2012 para cá,
né, nós estamos presentes praticamente em todos os estados da federação. Há grupos no exterior, ou pessoas mesmo que sozinhas, ou familiar, ou famílias, né, sozinhas, também no exterior estão aí realmente cada dia mais conhecendo o monoteísmo, o movimento Bnei Noach, e estão se identificando como Bnei Noach, né? Temos aí o pessoal de Portugal, Japão, tem grupo na Europa que estão aí conectados com o grupo de Portugal, por exemplo, no Chile, na Espanha, tivemos aí durante esses dias de festividade aqui, nós tivemos aí conexão com a cidade de Boston, né? Nos Estados Unidos, na capital das Filipinas, em Manilha, né? Tivemos aí conexão com pessoas nesse sentido aí, etc. e tal. Então, dessa forma aí, nós estamos vendo que o Bnei Noach está se expandindo. Então, Simchat Torah, a alegria da Torá, ela está se expandindo. E, de fato, a ordem que o nosso Rebbe Menachem Mendel deu, ela está sendo expandida. Ou seja, a alegria da Torá, ela está, de fato, conectada com essa questão. Levar a Torá para fora, além das sinagogas. E é o que está acontecendo e nós estamos experimentando desta graça maravilhosa. E isso também serve para nós o que, amados? Serve de fato para nós um alerta que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach está muito mais próxima do que nós imaginamos. Por isso, somando com as vozes, ou melhor, soando com a voz do povo israelita, que os dias de Mashiach sejam para esse tempo agora e que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Ok? É isso daí. Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal. Shalom, shalom, Donária. Que o Eterno abençoe aí. A Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina. Quem mais que está por aí? Amém. Temos aí a da Liliana, Elmano de Frutal, Minas, Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues, né? Luciana Rodrigues, cadeira cativa. Aqui de Marília, nossa região. Baruch Hashem, Luciana. Então, nós estamos aí. Hoje nós não temos aí, acho que o Luiz Ribeiro, né, de Itaquera, Grande São Paulo, né, acho que não vai dar tempo dele estar conectado conosco agora, mas, né, ontem nós tivemos aí, vimos aí pela rede social, né, o casamento de sua filha, né, Mazal Tov, Luiz Ribeiro, a sua filha, seu genro, né, com as bênçãos do Eterno aí, que seja um lindo, maravilhoso casamento por toda a eternidade, com as bênçãos de Hashem, com muita proteção, muito amor, muita felicidade. Baruch Hashem por isso daí, ok? Hoje, nós vamos então fazer a leitura de Vezot Raberahar, né, para encerrarmos a nossa ciclo e iniciarmos imediatamente o novo ciclo dos estudos de Torá, ok? Então hoje, com a leitura da última porção da Torá, Vezot Raberahar, esta é a bênção, capítulos 33 e 34 de Deuteronômio, são 41 versículos que nós estaremos então encerrando esse ciclo. E dessa forma, nós estaremos aí concluindo então 5.813 versículos lidos e estudados até aqui. Então, né, vamos lá. Capítulo 33 de Devarim, né? Depois teremos somente uma breve introdução de Bereshit, para não termos aquela questão de espaço, ok? A conexão permanecer. E vamos para a nossa história, a Rainha Mãe, né? Referente à mãe do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, capítulo 33 de Devarim. E esta é a bênção com que Moisés, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: o Eterno veio de Sinai e de Seir lhes alvoreceu
apareceu desde o Monte Parã, e com ele havia uma parte das dezenas de milhares dos anjos da santidade, escrita com sua mão direita. Deu-lhes lei do meio do fogo. Também amou o povo, as tribos. Todas as almas dos santos estão em teu poder, ó Eterno, porque eles estiveram ao pé do Monte Sinai e tomaram sobre eles o jugo dos teus preceitos. A Torá que Moisés nos ordenou uma herança para a congregação de Jacob, e o Eterno foi rei em Yeshurun, que é uma forma poética para falar de Israel. Sempre que se congregaram os cabeças do povo em paz, junto com as tribos de Israel. Veio a tribo de Reuven, e a benção foi, né? Viva a tribo de Reuven, e não morra dela ninguém na guerra, e que o número de seus homens seja o mesmo na volta. E esta bênção seja também para Yehudá, que disse: ouve, ó Eterno, a voz de Yehudá, e faz-o voltar da guerra em paz ao seu povo. Suas mãos lhe bastem e seja tu auxílio contra os seus inimigos. E sobre Levi disse: teus tumim e teus urim, ó Eterno, sejam para o homem devotado a ti, pois o provaste em Massá, e o encontraste perfeito, e o examinaste nas águas de Merivá, e o achaste fiel. Aquele que não fez exceção por serem seu avô materno, seus irmãos de mãe ou filhos da sua filha, quando todos esses pecaram com o bezerro de ouro, pois ele guardou teu dito e observou a tua aliança. Os levitas são merecedores de ensinar os teus juízos a Jacob e a tua Torá a Israel. Porão incenso de especiarias diante de ti e oferta de elevação sobre teu altar. Abençoa, ó Eterno, seus bens, e o sacrifício de suas mãos recebe com agrado. Fere os corpos dos que se levantam contra ele e dos que o odeiam, para que nunca mais se levantem. E sobre Beniamim disse: o querido do Eterno habitará sobre a sua segurança, o Eterno o protegerá para sempre, e entre os ombros do monte do santuário habitará. E sobre Iosef disse: bendita do Eterno seja a sua terra com as mais excelentes coisas dos céus, com o orvalho, com a fertilidade do abismo que jaz embaixo, com os mais excelentes produtos adoçados pelo calor do sol, com os mais excelentes frutos amadurecidos pela influência da lua, com as primícias dos frutos amadurecidos nos seus montes, com os mais excelentes frutos que nunca cessam de crescer nas colinas, com o melhor da terra e do que há nela, e com a benevolência do Eterno que apareceu na sarça. Que estas bênçãos recaiam sobre a cabeça de Iosef e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Um grande rei, Yehoshua, Josué, sairá dele forte como boi, e seus chifres serão como aquele do antílope. Com eles escorneará povos juntamente até as extremidades da terra, e são eles as dezenas de milhares que exterminará os descendentes de Efraim, e os milhares que exterminará os descendentes de Menashe. E sobre Zebulun disse: alegra-te, Zebulun, no teu sair, e tu, Isahar, nas tuas tendas. Os povos ao monte Moriá serão congregados e ali oferecerão sacrifícios de justiça, porque aspirarão em uma abundância de bens que vem dos mares e os tesouros escondidos na areia. E sobre Gade disse: bendito aquele que aumentar o território de Gade para o oriente, como um leão morará. Pois quando ele mata, corta a cabeça e o braço de uma vez, proveu para si a primeira parte, porque ali foi reservada a porção do campo, onde foi sepultado o legislador Moshe.
cuja sepultura foi encoberta de todos. Eles andarão na cabeça do povo durante a guerra. Justiça executou diante do Eterno e os seus juízos para com Israel. E sobre Dan disse: Dan é filhote de leão, em cuja herança está o Jordão, que sai de Baxã. E sobre Naftali disse: Naftali, cuja terra sacia a vontade de seus habitantes, está cheio da bênção do Eterno, herda o mar e parte do sul. E sobre Asher disse: Bendito em filho seja Asher, seja querido de seus irmãos, e molhe o seu pé com azeite. A sua terra está fechada com montes de onde se extrai ferro e cobre, como os dias da sua mocidade sejam os dias da sua velhice. Sabe, ó Yeshurun, que não há quem seja semelhante a teu Deus, o Deus que sempre está em tua ajuda e que cavalga nos céus com a sua glória. O Deus imemorial escolheu os céus para a sua morada, tendo por baixo os braços dos poderosos do mundo. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e te disse: extermina-o. E assim Israel habitará cada qual em seu lugar, e seguros, conforme a bênção de Iacove, na terra de grão e de mosto. Também os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, ó povo, cuja salvação vem do Eterno, cujo escudo é o escudo da tua ajuda e a espada da tua glória? Pelo que os teus inimigos falsearão de medo e te serão sujeitados, e tu pisarás sobre suas alturas. Agora capítulo 34. E Moisés subiu das planícies de Moabe, no monte Nevô, ao cume de Pisgá, que está defronte de Jericó. E o Eterno mostrou-lhe toda a terra de Gilade até Dan, todo Naftali, a terra de Efraim e Menashe, toda a terra de Yehudá até o mar do oeste, e a terra do sul, a planície e o vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Tsoar. E o Eterno disse-lhe: esta é a terra que jurei a Abraham, a Isaac e Iacove, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. E Moisés, o servo do Eterno, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o dito do Eterno. E sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. E Moisés tinha 120 anos ao morrer, mas a sua vista não se enfraquecera, nem se apagara o esplendor do seu rosto, ou seja, o brilho do seu rosto não foi apagado, ele permaneceu com aquele brilho sublime em seu rosto. E os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas planícies de Moabe. Assim se cumpriram os dias de pranto do luto de Moshe. E Josué ben Nun, Yehoshua ben Nun, estava cheio de espírito de sabedoria, pois Moisés disse, tinha posto sobre ele as suas mãos, e os filhos de Israel ouviram-no, e fizeram como o Eterno ordenara a Moshe. E jamais se levantou em Israel profeta algum como Moshe, a quem o Eterno aparecera cara a cara, no tocante a todos os sinais. E os milagres que o Eterno enviara a fazer na terra do Egito, ao faraó, todos os seus servos e a toda a sua terra, e no tocante a toda a mão forte e a todos os grandes milagres no temível deserto, que Moisés fizera aos olhos de todo o Israel. Ok? A porção do profeta, para encerrar a Vezot Raberahar, bem como encerrar esse ciclo, o livro de Devarim, é exatamente o livro de Yehoshua, Josué, né?
Então, do verso 1 até o verso 18 é a porção do profeta, mas nós vamos ficar aqui para fecharmos então essa questão, os versos 8 e 9, que diz assim: não se afaste de tua boca este livro da Torá, e nele medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Pois assim serás bem-sucedido em teus caminhos, e então prosperarás. Pois já te ordenei, seja forte e corajoso, não te apavores nem temas, porque o Eterno, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Baruch Hashem. Então, assim nós concluímos então o ciclo do ano 5.781 dos estudos de Torá. Ok? E nesse sentido, nós então iniciamos imediatamente, né, o novo ciclo com uma breve introdução em Bereshit. E antes de nós entrarmos, né, realmente em Bereshit, né, então nós temos aí, né, a famosa expressão quando se encerra um livro da Torá, né, que é o Hazak, ok? Então, quando se encerra um livro da Torá, então se usa a seguinte expressão: Hazak, venite Hazek. A tradução é força, força, que nos fortaleçamos uns aos outros, ok? Então, a tradução você conhece e a expressão em hebraica você conhece. Então, encerrando, 3 vezes Hazak, ok? Vamos lá? Hazak, venite Hazek. Hazak, venite Hazek. Hazak, venite Hazek. Que tenhamos um ano precioso e maravilhoso diante de nós nesse ano 5.782. Ok? Baruch Hashem. Então, iniciando Bereshit, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: seja luz, e foi luz. E viu Deus que a luz que era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão. E chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi a tarde, e foi a manhã, dia 1, ou primeiro dia, como você queira, né, realmente dizer, né? Rapidamente, usando a bênção, né, que o casal Abel e Dona Lourdes, né, lá de Salto Grande, mandaram para nós, né, desse Rumash, de Bereshit. Então, para concluirmos então a introdução de Bereshit, aqui os comentários da sabedoria racídica diz assim: no princípio, a terra estava totalmente desolada. O plano de Deus é que uma morada seja feita para ele nos mundos inferiores, que é o nosso mundo aqui de Asiá. Assim, o mundo começou em absoluta desolação, o nível mais baixo de toda a existência, a qual então foram acrescidos luz, Torá e o povo judeu. O trono da glória de Deus pairou sobre as águas, ao comando divino da exalação. Os nossos sábios disseram que esta exalação refere-se ao espírito de Mashiach. Daí nós vemos que o conceito de Mashiach é anterior até mesmo ao de luz, pois o espírito de Mashiach precedeu a criação de luz, né? Então esse é o comentário racídico no nosso Rumash de Bereshit, ok? Então, iniciando o Bereshit, nós temos aí, né, até o próximo sábado agora, o Shabbat Bereshit, né? E o Shabbat Bereshit é exatamente porque é o início
do novo ciclo com o primeiro livro da Torá, Bereshit. Então, por isso, Shabbat Bereshit, né? O Shabbat do princípio. Então, até sábado, nós temos 146 versículos para reiniciarmos automaticamente o estudo da Torá. Não esqueça da pergunta: quando se termina de ler e estudar a Torá? A resposta você já sabe. Baruch Hashem. E o livro de Bereshit, nós temos um total de 1534 versículos para podermos estudar aqui, ok? Então vamos lá. Então, para nós encerrarmos a nossa aliada de hoje, então, conforme prometido, né, vamos então, junto com Simchat Torá, Alegria da Torá, iniciando e finalizando um ciclo, reiniciando, ou melhor, iniciando um novo ciclo, reiniciando, né, os estudos de Torá sem interrupção, ok? Então, para finalizar esse dia, a alegria da Torá, então uma história que os nossos sábios trazem para nós com referência à rainha mãe, referindo-se à mãe do Rebbe Menachem Mendel. Então vamos lá, né? Então a história ela começa assim. Eu era criança quando escapei da União Soviética ao fim da Segunda Guerra Mundial. Após uma viagem angustiante para a Polônia, pela Polônia para a Alemanha, chegamos junto com outras famílias refugiadas no campo de pessoas sem moradia em Pokimba, perto de Munique. Muitos Hassidim Rabat encontraram refúgio ali, criando uma comunidade pequena, mas vibrante por conta própria. Os refugiados a quem tinha sido negada a oportunidade de educar os seus filhos na União Soviética, logo abriram uma escola judaica para meninos e meninas e uma yeshivá para os jovens adultos. O campo estava num local de uma antiga base da Força Aérea, e as grandes barracas tinham sido divididas em pequenos cubículos, uma para cada família. O cubículo da nossa família era vizinha da porta daquela em que se encontrava Rebbetzin Hannah Snerson, a mãe do Rebbe. Estava no mesmo local ali. E foi assim que chegamos a conhecê-la. Ela conseguiu emigrar para Nova York em 1947. Mas nós nos estabelecemos primeiro na França e depois na Inglaterra, e somente chegamos à América mais tarde, quando eu já tinha 12 anos. Assim que chegamos, minha família renovou nosso relacionamento com ela. Nós a visitamos muitas vezes em sua casa, mas não a chamávamos de Rebbetzin Hannah, chamávamos de a mami do Rebbe. Lembro que em Purim de 1958, Leibel, meu irmão mais jovem, e eu fomos enviados para levar a ela um presente. E que Rebbe Berel Junik atendeu a porta, anunciando que os filhinhos de Kaplan estavam ali. Então ela se lembrou de mim de Pokim, lá naquele lugar, daquele acampamento. E conversamos por um momento, quando ela nos recompensou com algumas balas. Fomos também em outras ocasiões e a cada vez ela nos saudava calorosamente. Houve um encontro particular com a Rebbetzin, do qual me lembro claramente. Foi no dia após meu Bar Mitzvah, que caiu numa sexta-feira na primavera de 1959. E eu estava caminhando para o 770, a casa do Rebbe, descendo a Avenida Kingston, quando me deparei com Rebbetzin Hannah. Gut Shabbos. Eu a saudei polidamente e ela respondeu, Gut Shabbos.
Eu não pude resistir de aproveitar a oportunidade para dizer a ela que meu bar mitzvah foi ontem. É claro, ela me cobriu com bênçãos e então disse: você se lembra de como eu sempre me certificava em Poquim, lá naquele acampamento? Que sua cabeça estivesse sempre coberta quando você estava do lado de fora? Era muito jovem em Poquim para ter uma lembrança daquilo. E ela continuou: meu falecido marido me disse que um menino, não importa a idade, jamais deveria sair sem ter a cabeça coberta. Por isso, pode afetar o seu Yirat Shamayim, né? A sua boa inclinação para os céus, o seu temor aos céus, sua reverência aos céus, mais tarde na vida. E se ele atirar, a pessoa deveria colocar de volta. Mas ele jamais deveria sair com a cabeça descoberta. Você não gostava de usar seu pequeno chapéu e eu iria ajudá-lo, onde eu tive de continuar colocando-o de volta. Então, nessa experiência aqui, ele está dizendo que sempre quando ela o encontrava lá no acampamento, lá na Alemanha, após guerra, ela sempre cobria a cabeça dele, porque ela deu a referência, né, que o seu marido, o pai do Rebbe, dizia, né, que não era bom que saísse com a cabeça descoberta, fora de casa. Por isso, o judeu sempre tem e mantém, de uma forma geral, né, os praticantes mantêm a sua cabeça coberta, ou com um chapéu, ou com uma kippá, ou boino, ou algo semelhante, porque isso significa reverência ao céu, reverência a Deus. E a cobertura, né, que nós chamamos de kippá, por exemplo, né, um dos significados dela é exatamente essa, né? Que não tem ninguém acima de nós, a não ser Deus, apenas Deus, né? E é exatamente por isso que nós não nos inclinamos para homens e nem para qualquer tipo de idolatria. A nossa reverência sempre é aos céus, sempre é para com Deus. Abaixo de Deus, todos são iguais. Ponto final. Poucos meses antes, tive outro encontro interessante com ela. Em Simchat Torah do ano 1958, meu pai permitiu-me ir ao Farbrengen do Rebbe pela primeira vez e teria acordado com a celebração que costumava durar toda a noite. Nas primeiras horas da manhã, o Rebbe iria ensinar um novo nigum, uma canção, uma melodia racídica, aquele era o costume daqueles dias. E eu queria muito permanecer para aquele momento especial. E, de alguma forma, consegui manter meus olhos abertos. Centenas de Hassidim, né, discípulos, devotos, seguidores do Rebbe, tinham se aglomerado na enorme sucá, que também eu achei um canto num banco de onde eu podia ver tudo. O Rebbe começou contando a história de Shamir, que fora um grande líder de um grupo de tribos que viviam nas montanhas caucasianas um século atrás. Capturado e exilado pelos russos, Shamir pranteava sua perda de liberdade e ansiava em retornar para sua casa. Mas ele se consolava com a esperança de que seria libertado e iria retornar ao seu amado país e à sua antiga glória. Era uma história triste, o Rebbe a narrou de forma muito emotiva. E ele continua explicando que Shamir era uma metáfora para a alma quando ela desce a este mundo e é envolta em um corpo humano. O corpo é a prisão da alma e a alma anseia constantemente para o seu retorno ao lar celestial. Ela luta para se libertar deste exílio corporal, exortando o corpo a dar um significado espiritual à vida através da Torá e dos seus mandamentos. Quando o Rebbe falava pelo anseio da alma para o céu, sua voz falhou e ele começou a chorar. E ele chorava tanto que o seu corpo tremia e chorava muito. Quando ele se recompôs, começou a ensinar todas aquelas canções racídicas de Shamir reunidos.
Foi uma experiência extraordinária e não fui para casa antes das 5 da manhã. Sem surpresa, dormi demais e levantei tarde. Eu estava descendo a rua correndo no começo da tarde quando encontrei Rebbetzin Hanan, a mãe do Rebbe. Vendo-me àquela hora, ela imediatamente adivinhou o motivo. Você ficou acordado para o Nigun na noite passada? Ela perguntou carinhosamente. Quando reconheci que eu o fizera, ela quis saber qual Nigun tinha sido apresentado. Então ela perguntou, qual foi o Nigun, qual foi a canção racídica? Para ver se realmente ele aprendeu, né? Aí então ele disse para ela, né? Não me lembro do Nigun, da canção. Mas o Rebbe contou a história de um homem a quem ele comparou com a alma de um judeu e ele chorou muito. Ela nada disse, apenas sorriu e caminhamos juntos até o 770, a casa do Rebbe. Ali, em vez de entrar no prédio, ela começou a caminhar para baixo até a Sukkah, que estava do lado de fora do prédio, onde o Rebbe estava liderando a dança de Simchat Torah. Ela foi até as portas móveis e parou. Você deseja entrar? Eu perguntei. E ela concordou. Então eu abri a porta para ela. Eu entendi que ela queria ver o Rebbe. Portanto, comecei a dar um tapinha no ombro daqueles que estavam à minha frente para abrir caminho para a mãe do Rebbe. Então, instantaneamente, o povo abriu e ficou aquele espaço vazio entre ela e o Rebbe. Então ela continuou olhando em direção ao Rebbe, até que ele veio perceber o que estava acontecendo. Então, quando ele a viu, ele disse, Good Yom Tov. E ela sorriu e respondeu, Good Yom Tov. Um feliz, maravilhoso dia especial. E então ela saiu. Naturalmente, as pessoas queriam saber o que tudo aquilo e que papel eu havia desempenhado nisso. E eles exprimeram de mim o relato que eu havia contado a ela sobre o Nigun e sobre o choro do Rebbe. Ela deve ter ficado comovida ao saber que ele tinha chorado tanto e, como mãe, ela só queria vê-lo após uma noite de muita emoção. Apenas a mãe queria ver o filho. Por isso, a rainha mãe, a mãe do Rebbe. E nesse sentido, a história é contada realmente pelo rabino Nohen Kaplan. Então, esta é a rainha mãe. Ela, depois de saber que o seu filho teve uma noite muito emotiva e que chorou muito, ela apenas queria ver o seu filho, se ele estava bem. Então, ela olhou para ele olhou para ela e ela viu, o seu filho estava bem. E foi embora. Rainha Mãe, em memória de Rebbetzin Hanan, a mãe do Rebbe. Shalom, shalom. Até amanhã.